Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rossini Otonicar, sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. O tema que eu vou discorrer é Nietzsche, o juízo do avesso de um pensador perdido. O apóstolo Paulo nos adverte na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 2, dizendo: cuidado que ninguém vos venha a convencer com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Dos pensadores subversivos, como Augusto Comte, Karl Marx, Antoine Gramsci, Michel Foucault, Arthur Schopenhauer, Herbert Marcuse, Jean-Paul Sartre e outros que fomentaram o ateísmo e o socialismo marxista nas escolas e universidades, desvirtuando professores, alunos e profissionais de toda a classe, Friedrich Nietzsche foi o mais destrutivo, traiçoeiro, cômico e surreal. Era inventivo e de mentalidade aventureira. Superava muito a qualquer desses jovens de hoje que se deixam levar por ideologias e desvio de conduta, pela fraqueza de caráter que lhes rendem as piores situações da vida. O danoso de Nietzsche não eram tanto os maus costumes, mas por influência da filosofia das luzes do século XVIII, o desviar-se da verdade, navegar nas fantasias, criar dúvidas, remover bases e indicar descaminhos. Uma de suas máximas mais prepotentes descreve: minha filosofia traz o pensamento vitorioso, com o qual toda outra maneira de pensar acabará por sucumbir. É o grande pensamento aprimorador. As raças que não suportam estão condenadas. As que o sentem como o maior dos benefícios estão votadas à dominação. Está em O Eterno Retorno, parágrafo 1053. Este aforismo de Nietzsche, de tão possesso e fora da realidade, identifica-se mais com uma estrofe de letra de funk, ou um recado terrorista, ou a suposição de um sonhador das Arábias, do que qualquer filosofia que se preze. Os que aceitam essa espécie de mentalidade oca do autor, lhes dão as boas-vindas. Já os que são dados a julgar antes de acreditar, lhes dão os pêsames. Por que a filosofia de Nietzsche sobreviveu? É que no mundo há fregueses para toda espécie de mercadorias, ilusões e putriqueiras. O mais genial dos equívocos de Nietzsche foi negar o que a filosofia ocidental afirmou, isto é, a transcendência e o que veio do campo transcendente do conhecimento. Por exemplo, Deus e a vida e obra de Jesus Cristo na Terra. Negar a transcendência foi o tapa que bitolou de vez sua visão e a palha que construiu sua inigualável filosofia carnavalesca. De seus escritos que revelaram as generalizações vazias, o cavalgar numa psicologia sem alma, o desprezo de conceitos universais, o seu frustrado delírio da morte de Deus, o seu método utópico de humanização, a ilusiva ideia de eterno retorno, a confiança cega numa filologia prepotente, a ridicularização de teólogos e filósofos, a invenção de máximas irrealizáveis, os infundados ataques ao cristianismo. O mais grave de seus danos à sociedade foi o engenhoso aliciamento para o ateísmo e perdição de inúmeros vulneráveis que até hoje, sem se darem conta das trapaças, se desviam da sensatez e se perdem como ele mesmo fez, quando sem o oxigênio mergulha fundo nos pensamentos, tanto que afoga-se nas palavras, e no traiçoeiro niilismo, o asfixiante homicida da história. Seu esforço intelectual era digno de grandes projetos. No entanto, resolveu andar na contramão. Preferiu não se igualar, não se humilhar, não se misturar, não depender. Ao contrário, se insurgiu contra o que é justo, em defesa do improvável, afrontando aqueles que naturalmente seguiram a sabedoria, a verdade, o bom senso e o bem.
Seus escritos se mesclam numa estranha mistura de admirável cultura, apurada perspicácia e notável eloquência, com falta de fundamentos, humor enfesado, excesso de ofensas gratuitas, textos desconexados, conclusões apressadas e flagrantes ilusões. Nietzsche viveu vagando entre o pico de sua inteligência e o abismo de sua imaginação. É inacreditável. De Nietzsche, o que mais fascina, enfeitiça, dopa, contamina e põe a perder os acríticos, os ateus e os nietzschianos, é o que vem de seu espírito atrevido, enfesado, cruel, revoltado. Não da nata de suas obras, mas da escória delas, da negação, do narcótico, da afronta, da maldição, do escabroso, do retrocesso. Os que não leem Nietzsche criticamente não têm como se livrar do que neles são dejetos, nem do estranho prazer que revelam por se verem mergulhados no esgoto. Se tivesse seguido o curso natural dos imortais filósofos que fundaram escolas e fizeram história na filosofia pura, a que pesquisa com tempo e critérios a ciência das letras para afirmar a verdade e o bem, sua reputação e obras seriam outras. Evitaria mestrar-se na invenção de futilidades e doutorar-se na torção de cabeças. É evidente que leitores informados, teóricos e filósofos estranhassem na literatura clássica a presença de mais um vírus mortífero introduzido por um pensador enfermo, equivocado, torcido e espatifado por si mesmo nas suas conclusões improcedentes, contestáveis, insensatas, fantasiosas, vazias, desautorizadas. Pois se propôs exterminar com incontestáveis valores consagrados mundialmente na filosofia ocidental, no direito romano e no cristianismo, com apenas alguns gritos e escritos, assobios, cabeçadas e pontapés. Não fez caso de que o principal ingrediente de sua vitamina, o ateísmo, fora o ácido mais fulminante da fórmula do veneno ingerido por outros. Se manteve inflexível, aludindo que se trocasse sem reservas a fé cristã em Deus, baseada na Bíblia, que tem 6 milênios de história, por uma estranha crendice nietzschiana no Deus nada, tirada do vácuo, emaranhada em suas últimas obras incompletas, que previu na sua morte de Deus o extermínio do sentimento religioso do íntimo da humanidade, para surgir uma nova moral, livre para todos os instintos, sem levar em conta que tal desatino, além de impossível, indica o inverso dos propósitos da educação, cultura e civilização. E relevou que do âmago de seu além do homem, destemido para todos os feitos, surgisse o inspirar, fomentar e multiplicar os mais perversos costumes e crimes contra a ordem e a fé. Para o homem comum, assegurar-se dos absurdos é patético. Para os pensadores, patético em dobro. Na área psicológica, Nietzsche falava qualquer frase inspirada nas suas dores de cabeça. Por exemplo, a compaixão tem efeito depressivo. Perde-se força quando se compadece. Nada é mais insalubre em meio à nossa insalubre modernidade do que a compaixão cristã. Está em O Anticristo, parágrafo 7. Na área teológica se mostrava tão chucro que nos dá a impressão de nunca ter visto uma Bíblia, pois afirma: aquilo que até agora a humanidade ponderou seriamente, nem sequer são realidades, são meras imaginações, ou dito mais rigorosamente, mentiras provenientes dos piores instintos de natureza doentes, perniciosas no seu sentido mais profundo. Todos os conceitos, Deus, alma, virtude, pecado, além, verdade, vida eterna,
mas procurou-se neles a grandeza da natureza humana, sua divindade. Está em Ex Homo, parágrafo 10. Nos preconceitos e generalizações era imbatível, pois por nada abandona um amigo e julga uma nação. Por exemplo, o que nunca perdoei a Wagner, ter condescendido com os alemães, ter se tornado alemão do Reich. Até onde a Alemanha alcança, ela corrompe a civilização. Está em Ex Homo, parágrafo 5. No antipatriotismo também era um devasso demolidor. Por exemplo, são meus inimigos, eu confesso, esses alemães. Tem também na consciência a mais anti-higiênica espécie de cristianismo que há, a mais incurável, a mais irrefutável, o protestantismo. Se não pudermos dar cabo do cristianismo, a culpa será dos alemães. Está em O Anticristo, parágrafo 61. Foi o inventor do mais estrambótico conceito de liberdade, quando afirma: eu entendo a palavra liberdade como algo que se tem e não se tem, que se quer e que se conquista. O homem que se tornou livre, e ainda mais, o espírito que se tornou livre, calca sob os pés a desprezível espécie de bem-estar com que sonham merceeiros, cristãos, vacas, mulheres, ingleses e outros democratas. Está em Crepúsculo dos Ídolos, parágrafo 38. O furioso Nietzsche metralhava na direção dos que mexiam ou não com ele. Por exemplo, denominaram meus escritos uma escola de suspeita, mais ainda de desprezo, mas felizmente também de coragem e mesmo de temeridade. De fato, eu mesmo não acredito que alguém tenha olhado para o mundo com uma suspeita tão profunda, e não apenas como ocasional advogado do diabo, mas também para falar teologicamente como inimigo e litigante de Deus. Está em Humano, Demasiado Humano, parágrafo 1º do prefácio. Filosofia e crítica de Nietzsche deixam transparecer 4 aspectos de seus maus intentos. Pretender que os impossíveis se tornassem realidade e o que era real desaparecesse conforme as suas pretensões. Enganar para se promover afirmando que a ciência, a filosofia e ele mesmo sabiam que não era possível. Impressionar aludindo que seus escritos fariam muito no progresso do pensamento. E seduzir de modo que muitos crescem nele, o que ele fez de melhor. O mais de seus escritos acabou surtindo o efeito inverso ao pretendido, pois decepcionou os que não gostam de filosofia misturada com ficcionismos, aguçou o espírito crítico e apologético dos cristãos e lhes realçou o sabor da fé, despertou o interesse pelo estudo da teologia e filosofia de resultados, e deixou a crítica à vontade para afirmar que os que têm o mínimo de inteligência reflexiva não caem nas suas armadilhas. Na filosofia, Nietzsche não fundou escola, mas suas universidades para influenciáveis estão pelo mundo todo. Nelas, porém, não estudam nem teologia nem filosofia. Do resto, tudo se oferece ali, menos também o certificado de conclusão. Nietzsche vivia e dormia sonhando em fundamentar-se no seu psicofilosofismo flutuante, reprovado pela crítica, e acordava com o vento. Jogava areia no delicioso banquete da filosofia ocidental e alimentava-se das cinzas. Foi um disparate a inteligência atirada à firmeza da corda pelo próprio dono. O mundo seria muitíssimo melhor sem os aforismos de Nietzsche. Com eles, porém, bons motivos para rir, criar carros alegóricos, sonhos, fantasias, ilusões e inspirar letras de samba-enredo nos carnavais do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.
Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nos ajude a promover o reino de Deus no mundo. Inscreva-se no canal. Digite Pastor Lauro, entre parênteses, Batista. Nós agradecemos pela gentileza. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os que temem a Deus.